velocidade como você nunca viu. O DNA humano é o composto orgânico que contém todas as informações necessárias para o desenvolvimento e a mutação de um organismo e está presente em cada uma de nossas células. Mas será possível promovermos alterações nesse material para dar às pessoas superpoderes ou melhoramentos para que as tornem super-humanos? Bom, a saga da ciência na manipulação do DNA teve início com os estudos da química britânica Rosalind Franklin sobre a estrutura molecular do DNA em 1920. Desde essa época, a ciência vem investigando o papel desempenhado por cada gene, isto é, cada pedaço do DNA, ou ácido desoxirribonucleico, nas características do nosso organismo e do de outros seres vivos. Desde essa época, cientistas também vêm investigando formas de alterar o DNA das células de diversas espécies de plantas e animais, a fim de obter plantas mais resistentes às pragas e animais mais resistentes às doenças, entre outros fins. Nos anos 70, cientistas inauguraram a engenharia genética, ao desenvolverem a tecnologia do DNA recombinante, com o qual é possível cortar fragmentos de DNA de uma espécie e transferi-los artificialmente para outra. O impacto da engenharia genética foi enorme para a agricultura, a pecuária, as indústrias química e farmacêutica e a medicina. Um dos biofármacos produzidos com o uso dessa técnica foi a insulina sintética para tratar o diabetes. Os geneticistas conseguiram inserir um gene humano de produção de insulina em bactérias e elas começaram a produzir esse hormônio, acabando com a necessidade de se extrair insulina de animais e minimizando tanto a rejeição da substância pelo organismo quanto seus efeitos colaterais. Com o passar do tempo, essa técnica de manipulação genética levou ao surgimento do CRISPR, a tesoura dos Gênesis, considerada revolucionária. A técnica de edição de genes, conhecida pela sigla CRISPR-Cas9, começa a tornar mais próxima da realidade a alteração ou substituição de genes para tratar doenças e modificar plantas. O CRISPR foi usado pela primeira vez em humanos em setembro de 2019, coincidentemente no mesmo ano do surgimento do Covid-19. Após controlar as enfermidades de um paciente com medicamentos em 2017, especificamente o vírus HIV, os pesquisadores submeteram o paciente a um tratamento inovador. Retiraram células da medula óssea de um doador e, antes de transferi-las para o paciente, utilizaram o CRISPR para desativar o gene contendo a receita de uma proteína usada pelo HIV para invadir os linfócitos. O sucesso foi parcial, mas a experiência funcionou como prova de princípio e indicou que é possível sim modificar o genoma humano sem danos. O CRISPR não é a primeira nem a única forma de modificar ou inativar genes humanos. Duas técnicas propostas nos anos 90 e 2000 se aproveitam desse mesmo princípio, mas comparadas a estas, o CRISPR leva vantagem por utilizar moléculas híbridas formadas por uma proteína ACAS e um RNA, que é bem menor e mais simples de ser desenhado em laboratório. Como podemos ver, o CRISPR permite sim que possamos manipular o DNA humano, sendo uma questão de tempo para vermos super-humanos em nosso convívio social. Isto se dá devido à facilidade e versatilidade que permitiu aos pesquisadores no mundo todo passarem a testar o CRISPR em plantas, animais e em seres humanos, com os mais variados objetivos de aprimorar geneticamente as plantas, os animais e os seres humanos.
Sendo assim, a pergunta não é se será possível promovermos modificações no DNA humano a fim de os tornarem super-humanos, mas sim quando. Verdade como você nunca viu.